Olá, bom dia. Eu sou Alejandro Olveira. Sejam todos vocês bem-vindos. Eu sou mexicano, mas tenho trabalhado já há muitos anos com empresas brasileiras e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como exportar cachaça brasileira para o México. A cachaça, lógico, vocês que são brasileiros, vocês já sabem o que é, mas os mexicanos possivelmente não. A cachaça é uma bebida típica brasileira, destilado da cana-de-açúcar. E é uma bebida tradicional brasileira que tem muito tempo que empresas brasileiras querem exportar para o México. De fato, esse produto está livre de impostos de importação no AC53, no Acordo de Complementação Econômica número 53. Então, hoje vamos falar um pouquinho do mercado. O mercado tem muito potencial, mesmo que seja pequeno. Então, vou falar dessas características do mercado, indo do mais geral ao mais particular, das bebidas alcoólicas em geral, passando pelos destilados, até chegar à cachaça, ok? Se tiver alguma dúvida, vocês podem escrever no vídeo e eu vou responder suas perguntas, ok? Bom, eu já me apresentei, sou Alejandro Olveira e vou começar falando sobre o mercado mexicano dos destilados. Vou falar em português. Peço desculpas porque às vezes eu sou mexicano, então às vezes a gente não fala muito bem esse portunhol, tem que perfeccionar, tem que aperfeiçoar. Então, vou falar primeiramente sobre o mercado mexicano de destilados. Os destilados são todas aquelas bebidas extraídas de algum vegetal. Por exemplo, o tequila mexicano é um destilado de agave, bem como a cachaça é um destilado da cana-de-açúcar. Então, primeiramente, vamos falar sobre o mercado geral de bebidas alcoólicas no México. Fizemos um cálculo do consumo nacional mexicano de bebidas e chegamos à conclusão de que em 2024 o México consome 24,6 milhões de dólares, ou 24,6 bilhões de dólares em bebidas alcoólicas. Para vocês brasileiros seriam bilhões, para nós mexicanos seriam 24,6 milhares de milhões de dólares. Então, qual a composição? Primeiramente, eu quero dizer uma coisa. Tem muitas medições sobre o mercado mexicano de bebidas alcoólicas e de destilados. E tem resultados muito diferentes. Por exemplo, eu encontrei uma medição feita por uma importante Câmara Industrial Mexicana que falava que o mercado mexicano de bebidas alcoólicas era de apenas 300 milhões de dólares, quer dizer, praticamente o mexicano não consome bebidas alcoólicas, o que não é verdade. Acontece uma coisa, a metodologia, quando é diferenciada, provoca resultados diferenciados. Tem metodologias que, por exemplo, não consideram a cerveja como uma bebida alcoólica. Sim? Então, eles chegam a essa conclusão de que o mercado é muito pequenininho. Outras, por exemplo, consideram apenas as bebidas produzidas localmente, como são cerveja, tequila, mezcal e outras mais locais, por dizer assim. Ok? Então, em geral, o México é um país que consome muita cerveja, tem uma preferência marcada pela cerveja, 53,5%. Depois seguiria o tequila, 20%. Vinho, 17,4%. Licores e produtos destilados que não sejam o ron ou o mezcal, seriam 17%. Ron, que já é um destilado, 4%, e mezcal, que é um outro destilado também local, não tão relevante como o tequila, 3,8%. Então, tem uma marcada preferência do mexicano para a cerveja, depois o tequila, que é a bebida típica do México, é uma bebida muito interessante a experiência do tequila, não é o caso, mas quero dizer uma coisa, há muitos anos, há uns 40 anos, 50 anos, o tequila não era o que é hoje. Por exemplo, numa recepção,
formal era mal visto beber tequila ou oferecer tequila aos convidados. O tequila era tida como uma bebida para os pobres, para os operários, para a gente mais humilde. Agora não é assim. A indústria tem investido muito em marketing, em promoção, promoção de marcas, também branding, e tem crescido muito. E o tequila agora é uma bebida global, não é mais uma bebida para os pobres. Não, acontece aqui um pouquinho como aconteceu com os blue jeans. Não se fala que os blue jeans foram criados para os mineiros lá na Califórnia, nos Estados Unidos, não? Eles precisavam de uma roupa que tinha uma durabilidade maior, porque no trabalho das minas, dos mineiros, eles a roupa rasgava rapidamente, então precisava tipo de tecido muito forte que pudesse ser utilizado nessas condições. Se aconteceu uma coisa parecida com o tequila. O tequila não, nem sempre foi o que é hoje. Hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, todo mundo conhece o tequila, todo mundo sabe preparar tequila, todo mundo pede tequila. Primeiramente, vamos fazer uma valoração do mercado mexicano de destilados. Já falamos no slide anterior que o México consome aproximadamente 24 bilhões de dólares em bebidas alcoólicas. Agora vamos falar especificamente do mercado dos destilados. Vamos utilizar a metodologia utilizada geralmente para fazer uma medição do mercado, a metodologia do consumo nacional aparente. Então, tirando essa metodologia e supondo um preço médio de 26,5 dólares por litro de destilados, o mexicano consome ou fez um consumo em 2024 de 8,6 bilhões de dólares, que é um mercado muito grande. Um mercado muito grande, mesmo para um país assim como o México, que é produtor de tequila e cerveja. Ambas indústrias têm uma história diferente. Eu falava há pouco do tequila, agora vou falar da cerveja. A produção da cerveja no México floresceu na fronteira norte na época da proibição nos Estados Unidos. Vocês sabem que houve uma época nos Estados Unidos em que alguém pensou que proibindo a produção de cerveja e bebidas alcoólicas ia reduzir o consumo e, pelo tanto, os problemas relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas, acidentes, adições, drogas, tudo aquilo que vem relacionado. E, na realidade, isso não aconteceu. Mas essa proibição permitiu o desenvolvimento de uma indústria muito forte produtora de cerveja na fronteira com os Estados Unidos. Por isso, os grupos principais, como a cervejaria Moctezuma, a cerveja Tecate. Tecate é uma cidade da Baixa Califórnia, aqui no México. Então, isso também aconteceu. Então, neste caso, voltando já para a nossa apresentação, nós estimamos que o valor do mercado mexicano de bebidas destiladas é de 8,6 bilhões de dólares, que é muito, muito. Agora, também tem que ser feita uma precisão, uma aclaração. O termo destilados abrange muitos tipos de bebidas. O próprio tequila, bebida nacional do México, o mezcal, que é de menor relevância, mas também é importante, o whisky, ¿verdad? E outros produtos e bebidas, ok? Então, vamos falar especificamente do mercado mexicano de destilados e vamos a fazer três cenários. O primeiro, que é o cenário atual, o cenário base. Nesse cenário, nós estamos supondo
que o preço médio por litro de destilados de 26,5 dólares, ou seja, 26 dólares e meio. Nessas condições, como já falamos, o valor do mercado mexicano seria 8,7 bilhões de dólares. Se nós trabalhamos com um mercado mais conservador, em que os preços são menores, por exemplo, 20 dólares por litro, que o produto seria mais econômico, então o valor do mercado desce para 6,6 bilhões de dólares. E ainda assim é elevado, ok? Agora, se nós trabalhamos com um cenário mais otimista, um cenário que chamamos aqui de premium, em que o preço por litro do destilado, sim, chega para 30 dólares por litro, então o valor do mercado aumenta para quase 10 bilhões de dólares. Então, mesmo assim, considerando os cenários mais conservadores, os preços mais econômicos, o valor é alto. Agora, alguém de vocês poderia dizer, não, então, que sentido tem quando o México tem um mercado grande, mas é produtor de tequila, e qual o sentido de tentar exportar para o México cachaça? Tem sentido, porque o mexicano busca a variedade. Vamos ver mais adiante que, por exemplo, eh, tequila é fabricado, produzido no estado de Jalisco. E o estado de Jalisco é também o maior importador de destilados estrangeiros. Então, é muito interessante. Agora, uma coisa também que é relevante comentar é o consumo por tipo de bebidas que tem aqui no México. E faz alguns anos foi feito um evento de promoção de mezcal, que é uma bebida típica mexicana, principalmente do estado de Oaxaca. E nesse evento foi divulgada alguma informação relevante sobre o consumo de destilados no México. E é interessante, porque eh, eles fizeram uma medição assim. Imaginemos que o México produz e que o México consome apenas 100 litros de destilado. Utilizando os percentuais do consumo atuais de destilados, desses 100 litros, 27 seria aguardente de cana, ok? E o consumo dessa bebida seria inclusive superior ao tequila. Acontece uma coisa aqui no México, eu vou falar. É difícil, é, quando a gente fala sobre o valor do mercado mexicano de bebidas destiladas, é um pouquinho difícil falar com certeza sobre os dados. Por quê? Por uma razão, porque existe muita produção informal de bebidas. Muitos pequenos produtores tradicionais que produzem bebidas a partir da cana-de-açúcar, como é o caso do aguardiente. E isso é importante saber porque a cachaça brasileira também é um aguardiente. Sim? É um aguardente. Sim? Depois já seguiria o tequila. Seriam 25 litros por cada 100 litros de destilados consumidos. Então, aqui tem uma coisa. Sim? Ainda que o tequila tenha uma participação tão alta como o aguardente, pouquinho menor, sim? Ele é superado precisamente pela produção informal que existe no mercado. Depois seguiria o whisky, 11 litros por cada 100, o rum, que também é um destilado de cana, 10 litros por cada 100, o vodka e o brandy, 6 litros por cada 100, e finalmente o mezcal, que são aqui no México os concorrentes diretos do tequila, de 2 litros por cada 100. Então, é uma coisa muito importante, o tequila é bebida nacional? Sim. Tem muita produção? Sim, mas o consumo é maior dos destilados de cana pela produção informal, sim? Não industrializada. Agora vamos falar especificamente das bebidas destiladas da cana-de-açúcar, como seria o caso da cachaça. Neste momento, estimamos
que em 2024, utilizando a mesma metodologia, consumo nacional aparente, em 2024 o consumo de destilados de cana foi de quase 150 milhões de dólares. Desses 150 milhões de dólares, a cachaça não representa nem 100 mil, ok? O mais importante é o rum, que se eu não estou errado, é procedente das ilhas do Caribe, depois o aguardente de cana, que já é produto local, a charanda, que é uma bebida típica de alguns estados, principalmente Michoacán, e outros, que também existem. Eu, pessoalmente, que sou mexicano e que bebo, por exemplo, eu tenho já conhecido bebidas fabricadas localmente no estado de Veracruz, que a gente faz aí suas próprias bebidas como laranja, como outras frutas e vende no mercado local. Não é industrializada, inclusive vende em garrafas que às vezes são reutilizadas de refrigerantes, de outras bebidas, mas aí a gente faz suas coisas, não? E nesse mercado de destilados trabalhamos com três cenários que variam um do outro segundo a importância do rum. Por exemplo, se nós estamos supondo que o rum representa apenas o 50% do consumo de destilados de cana-de-açúcar, nesse momento, ou seja, nesse cenário, o valor do mercado de rum seriam 74 milhões de dólares, aguardente de cana 44,4, charanda 14,8 e outros destilados 14,8. Este é o cenário em que consideramos que o rum não é tão importante. Se nós vamos para um cenário médio em que o rum representa 60% do consumo de destilados. Nesse sentido, então, considerando esses valores, o consumo de rum aumenta para quase 89 milhões de dólares, aguardente de cana desce para 37, charanda desce para 11,8 e outros destilados desce para 10,3. Se criamos um outro cenário onde o rum representa praticamente a maior parte do consumo de destilados do México, o contrário do cenário A. Então, aí o consumo de rum aumenta para 103,6, aguardente de cana desce para quase 30, charanda desce para quase 9 e outros destilados desce para quase 6 milhões de dólares. Então, por que são relevantes esses dados? Porque a cachaça brasileira concorre com todos estes. O sea, como o rum, como aguardente de cana e como a charanda, por exemplo. Quer dizer, o mercado potencial para o Brasil viria a ser de aproximadamente uns 130, 140 milhões de dólares. Mercado potencial. E um pouco de história. Os produtores mexicanos de tequila fizeram um esforço muito grande para divulgar o tequila no Brasil. Investimentos muito fortes, degustações, amostras, participação em feiras, exposições, visitas a discotecas, a centros turísticos brasileiros para divulgar o produto. E esse esforço que aqui no México chamamos de desenvolver o mercado, criar uma demanda, não tem sido feito do lado contrário, não? Do lado brasileiro. Não tem tido um esforço amplo e sério para divulgar entre os mexicanos o consumo da cachaça. A cachaça é apenas conhecida pelos mexicanos que viajam ao Brasil. E os mexicanos que viajam ao Brasil viajam principalmente por razões de negócios e trabalho. E isso é importante também, porque a cachaça é menos conhecida no México do que o tequila é conhecido no Brasil, tá? Agora, os países
fazem comércio com produtos semelhantes. Ninguém tem que pensar que um país que fabrica veículo não compra veículo. Não, ou seja, acontece com todos os segmentos da indústria. E no caso das bebidas destiladas, também acontece. Ou seja, o México tem uma produção muito grande. O tequila é uma bebida muito importante no mundo, mas o mexicano também tem sede alcoólica. E o mexicano também importa cachaça, importa outras bebidas do mundo. E vamos ver uma coisa muito interessante. Eh, Tiramos informações estatísticas das importações mexicanas de rum e outros destilados de cana-de-açúcar, incluindo, logicamente, a cachaça. Então, aqui encontramos uma coisa muito interessante. O principal estado importador de bebidas destiladas de cana é precisamente o estado de Jalisco, que é o principal produtor e exportador de tequila, sim? Importa bebidas destiladas de cana principalmente da Guatemala, é? Depois, a Cidade do México, que importa quase 7 milhões de dólares. A Cidade do México e o Estado do México concentram a maior parte da população. E tem uma diferença: a Cidade do México importa o rum e o aguardente principalmente da Cuba e da Nicarágua. O Estado do México, que é a zona metropolitana da Cidade do México, importa principalmente de Porto Rico e Panamá. Outro estado importante na importação de destilados de cana-de-açúcar é Quintana Roo. Quintana Roo é uma zona turística. Está situada a 900 quilômetros lineais de Miami, Florida. ¿Sí? Por essa razão, seu principal fornecedor de destilados são os Estados Unidos. E também é importante dizer que Quintana Roo é o principal destino dos turistas brasileiros no México. Então, muito provavelmente, um brasileiro que visita o México bebe um destilado de cana-de-açúcar importado dos Estados Unidos. Agora, eu falei já há uns slides atrás, falei que tinha produção local, não? E tem estados que são produtores e consumidores de destilados de cana. Por exemplo, Chiapas é um estado que tem uma grande tradição em produção artesanal e informal de aguardente. E este aguardente é produzido e consumido no estado, principalmente nas regiões produtoras de café. Oaxaca, que é a terra do mescal, tem um consumo também significativo em zonas rurais. Veracruz, que é um dos principais estados produtores de cana-de-açúcar, produz um rum local e um aguardente artesanal. Guerrero, ¿verdad? Tem produção nas costas. Em Guerrero tem um polo turístico importante que é Acapulco, e o aguardente faz parte da tradição desses povos. Tabasco, que é um produtor de cana também produz e consome bebidas locais. Yucatán, que tem um consumo menor, mas tem um consumo de aguardente de cana e bebidas locais derivadas da cana de açúcar. Desculpa, são concorrência do cachaça, mas tem hábitos de consumo de aguardente. Um aguardente que possivelmente não seja produzido em escala industrial, como poderia acontecer com a cachaça, mas tem hábitos de consumo, e isso também é importante, porque não seria uma novidade para eles uma bebida nova de aguardente, de cana-de-açúcar. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o consumo da cachaça. Eu falava há um pouquinho atrás que não tem sido feito um esforço sério e amplo para divulgar o consumo da cachaça no México. Então, na realidade, que o consumo é baixo. As importações de cachaça brasileira no México estão por abaixo dos 100 mil dólares, e quase a totalidade dessas importações são feitas por uma empresa sediada no estado do México.
Daí é distribuído em escala bem reduzida para outros estados da República. Mas aqui vou fazer uma diferença entre o que é a cachaça e o que é a caipirinha. Porque a caipirinha é mais conhecida do que a cachaça. Inclusive, no México, você pode beber caipirinha preparada com tequila, preparada com rum, preparada com outros licores, inclusive de sabores. Sim? Por exemplo, a primeira vez que eu observei isso foi precisamente com uma bebida que aqui se chama caipirosca, não caipirinha, caipirosca, que não é outra coisa que caipirinha preparada com vodka. Por que preparada com vodka? Porque é o que a gente tem. A gente tem tequila, a gente tem vodka e prepara a sua caipirinha. A gente não sabe que a caipirinha verdadeira, não a caipirinha falsa, sino a caipirinha verdadeira, é preparada com cachaça. Tem muita gente que nem sabe isso no México e consome. Agora, rapidamente, vou falar como exportar cachaça ao México. Não vou aí falar muito sobre detalhes, eu acho que possivelmente vocês já conhecem melhor do que eu. Vamos falar sobre os requisitos para importar, as normas que tem que cumprir, os permissos sanitários, os impostos, o desembaraço das mercadorias, algumas recomendações práticas e um resumo das autoridades dos organismos anuentes que são relevantes no consumo e no comércio de cachaça aqui no México. Primeiramente, requisitos para o importador. Estes requisitos devem ser cumpridos pela empresa ou particular mexicano que vai fazer a importação. Deve estar inscrito no padrão de importadores do Serviço de Administração Tributária, que é o equivalente da Receita Federal do Brasil para vocês. Você tem que pagar impostos. Sim? No caso das bebidas alcoólicas, que é um produto para consumo humano, tem também uma exigência de estar inscrito num padrão de importadores de sectores específicos, que é um cadastro, ¿verdad?, setorial para poder importar os produtos. Não é uma coisa complicada, não é uma licença de importação, é um trâmite que a gente tem que fazer porque a autoridade tem uma relação dessas empresas que importam esses produtos para qualquer emergência ou situação sanitária que pudesse surgir. Ok? Então, isso é importante. Quem faz esse trâmite é o importador mexicano. Você apenas, como exportador brasileiro, tem que se segurar que esse importador tenha esses dois requisitos. Se você manda, por exemplo, amostras para uma empresa que não está registrada no padrão específico de importadores de bebidas alcoólicas, ele não vai poder tirar esse produto da alfândega. ¿Sí? Ou vai precisar contratar o serviço de alguma empresa que conte sim com esse cadastro. Normas técnicas têm principalmente três normas técnicas: a NOM 142 do Ministério da Saúde do México, que são especificações sanitárias e rotulagem de bebidas alcoólicas. Esse rótulo que tem todas as bebidas, não? No mundo inteiro. O que tem que dizer esse rótulo. Depois tem uma NOM 030 do Ministério da Economia do México como informação comercial que deve estar contida também na embalagem dessa bebida. E a NOM 106, também do Ministério da Economia, que fala sobre as denominações das bebidas, quando você pode chamar uma bebida de whisky, quando pode chamar essa bebida de tequila, quando não pode, e a graduação alcoólica dessas bebidas. Então, começamos pelo rótulo, não vamos falar assim muito, porque na realidade isso acontece no México como acontece no Brasil. Primeiramente, o nome do produto. Aqui fala Caras de los Andes, Cabernet Sauvignon. Este é um vinho. ¿Sí? Inclusive já depois diz vinho do Chile, envasado no México. Quer dizer, exportaram do Chile a granel, possivelmente em garrafas, possivelmente aqui no México se chama barricas, e depois engarrafaram aqui no México. Então, nome do produto. Por exemplo, cachaça brasileira. País da origem,
produto do Brasil, vinho do Chile, graduação alcoólica, isso deve estar por aqui também, não? De que só. Bueno, continuamos, porque eu acho que deve estar do outro lado da etiqueta. Contenido neto, quanto tem em mililitros ou litros. Nome ou domicílio do importador mexicano. Isto é muito importante. ¿Sí? Saber quem está trazendo esse produto aqui no México. E leyendas, rótulos de advertencia sanitaria. Por ejemplo, el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Já sabemos que ninguém faz caso desses avisos, mas tem que estar aí, não? E está. Ok? Antes de vender um produto no México, as etiquetas, os rótulos devem ser autorizados pela Procuradoria de Proteção ao Consumidor, o organismo defensor dos direitos dos consumidores do México, e a COFEPRIS. A COFEPRIS, desculpe, é o equivalente mexicano da Anvisa. Licenças sanitárias, como eu falei, tem que ter uma licença sanitária da COFEPRIS, equivalente mexicano da Anvisa, sim? E tem que ser obtido essa licença antes de exportar o produto, não depois, antes. Sim? Possivelmente seja solicitado uma análise de laboratório ou amostras para verificar o conteúdo e segurança. E até onde eu sei, existe a possibilidade de fazer essa análise no Brasil. Tem laboratórios no Brasil acreditados para fazer essas análises de bebidas que vão ser exportadas para o México. Se não for o caso, se não tiver um laboratório, então tem que perguntar à autoridade qual seria o procedimento para enviar essas amostras. Possivelmente também existem aqui no México empresas chamadas terceiros autorizados. São empresas que fazem gestões para a importação de produtos sob regulação da COFEPRIS, como poderiam ser cosméticos, bebidas, equipamentos médicos. Então, possivelmente também seja uma opção terceiros autorizados ou utilizar os serviços do laboratório no Brasil. Ok? Importante. Impostos. Geralmente, a importação de bebidas no México está gravada como um imposto de importação de 20%. Além disso, as bebidas alcoólicas pagam imposto sobre o valor agregado de 16% e tem um outro imposto que se chama o IEPS, Imposto Especial sobre Produção e Serviços. O imposto varia entre 26,5% e 53%, dependendo do teor alcoólico da bebida. Sim? Agora, uma coisa importante, não tem que confundir o IVA com o IEPS. Sim? O IVA é um imposto que pode ser recuperado em operações subsequentes. É um imposto indireto que finalmente quem paga é o consumidor, porque é trasladado ao valor final do produto, ao preço que o cliente vai pagar. O IEPS também é um imposto indireto. Logicamente, esse não pode ser recuperado pelo importador, mas o IVA sim. Sim? O IVA pode ser acreditado em operações subsequentes. Esta tabela que aparece na tela agora é uma estimação dos custos e taxas relevantes. IEPS, como eu falei, depende do teor alcoólico da bebida. 14 graus seria 20, digamos mais ou menos 14 graus seria mais ou menos 26,5% de imposto. Entre 14 e 20 graus, 30% de imposto de IEPS. E mais de 20 graus seria 53%. Agora, a cachaça tipicamente tem entre 30 e 40
graus de teor alcoólico. Então, muito provavelmente o imposto IEP seria 53%. Quanto ao arancel de importação, eu já falei que era 20% a média do arancel para bebidas alcoólicas ou destiladas, mas aqui é importante falar que o Brasil tem um acordo preferencial que permite a importação de bebidas sem pago de impostos. O IVA sempre é de 16%, o IVA é um imposto que é pago ao final de todo o processo de importação. Então, quando você importa uma bebida, o valor da fatura, o valor do produto, mais os impostos, mais os IEPs, sobre esse total você calcula o IVA. E é geral para as importações mexicanas e também pagam os produtores mexicanos. Marbetes e precintos têm um valor de 0,43 pesos por marbete e 1,61 pesos por precinto. São impostos. ¿Sí? Isso é necessário para cada garrafa, de acordo com seu tamanho. ¿Sí? Tem variações dependendo do país da origem da alfândega. Outros custos, são os custos principalmente logísticos, transporte internacional, transporte interno no México, alfândegas, utilização das alfândegas, certificações, caso sejam realizadas em loco lá na alfândega, rotulagem, provas de laboratório, testes de laboratório, despachante aduaneiro, e tudo isso varia segundo o valor do embarque, a quantidade e a modalidade de transporte. Geralmente, no caso das bebidas alcoólicas, é mais utilizado o transporte marítimo. Sim? Agora, vamos falar das preferências comerciais. O México acordou com o Brasil a liberação do consumo de bebidas alcoólicas. O tequila pode ser exportado ao Brasil sem pagamento de imposto de importação. E do lado contrário, os brasileiros podem vender no México cachaça sem pago de imposto de importação. Tem preferência de 100%, mas o acordo estabelece algumas restrições. Para utilizar a preferência comercial de 100%, a cachaça tem que ser engarrafada no Brasil, não no México, não pode exportar a granel em barricas ou barriles, não sei como se diz em português. Sim? Tem que ser garrafas de vidro de 1 litro ou menos, 900 mililitros, 750, meio litro, o que seja, mas essas são as condições para utilizar a preferência comercial de 100% e o produto entra sem pago de imposto de importação de 20%. O resto, se você quer mandar do Brasil para o México a granel, em barricas, barriles ou alambiques, como se chama no Brasil, aí já não aplica a preferência comercial de 100%. Então, tome cuidado disso. O desembaraço aduaneiro no Brasil como no México tem documentos básicos que o importador é o responsável por apresentar junto à alfândega mexicana, que é a fatura, sim? O packing list, a lista de empaque, o certificado da origem para utilizar as preferências do ACE 53. Se o importador não tem esse documento, tem que pagar imposto. Okay? As licenças da COFEPRIS, equivalente mexicano da Anvisa, as etiquetas, os rótulos que tem que estar conforme as normas mexicanas e o pedimento de importação, que no Brasil se chama declaração de importação, que é o documento básico que dá início a todo o processo. Recomendações práticas, são muitas, não? A gente pode falar muita coisa, mas vamos falar apenas de uma. Procurar um importador ou distribuidor com experiência em bebidas alcoólicas. No México tem empresas especializadas na importação, que não fazem uma importação ocasional, sino que são empresas especializadas. Ok? Outra recomendação: registrar a marca junto ao Instituto Mexicano da Propriedade Industrial para proteção da marca. Que não aconteça que depois apareça por aí uma outra empresa como proprietária de sua marca, que no México acontece.
porque você sabe, não? Ou seja, a indústria evoluciona, mas a delinquência também evoluciona. Outra recomendação, verificar os requisitos logísticos e o tratamento fiscal e administrativo como uma empresa freight forwarder especializada. Quer dizer, tem empresas prestadoras de serviços logísticos especializadas na movimentação de bebidas alcoólicas. Eles já sabem como manejar as cargas para reduzir o que se chama a merma, a quebra das garrafas. Sim? E também considerar alianças com restaurantes brasileiros, que tem muitos aqui no México, e lojas de produtos gourmet ou destilados premium, sim? Que são essas lojas que atendem, por exemplo, o consumo de alto padrão. Por exemplo, eu já tenho estado em situações em que uma pessoa vai ter uma boda e a empresa organizadora da boda está procurando cachaça porque o namorado ou a namorada quer que seja servida caipirinha. Então, tem um problema, não tem cachaça. Então, até eu tenho estado vendendo cachaça no passado. Ok? Um momento, por favor. Então, continuamos. Resumo de autoridades. Então, cadastro de importadores. Isto é um requisito do importador. Tem que ser feito frente ao Serviço de Administração Tributária do Ministério da Fazenda do México, equivalente da Receita Federal. Tem que pagar impostos. Não tem como. Não tem como fugir desse requisito. Não. Nem no México, nem no Brasil. E menos no México agora. Não? Licença sanitária, COFEPRIS. Não tem como. Então. E isso tem que ser feito pelo importador. Se o importador não tem esse requisito, não pode nem tirar amostras da alfândega. Rotulagem e normas técnicas, Profeco, Procuradoria Federal da Proteção do Consumidor e Secretaria de Economia. O desembaraço aduaneiro da mercadoria é feito por um profissional que se chama despachante aduaneiro na Agência Nacional de Alfândegas do México. Conclusões. Tem muita coisa para falar, mas vamos falar apenas de umas 4 ou 5 coisas. A cachaça é uma bebida que concorre com a bebida nacional mexicana, que é o tequila, que também é um destilado, não? Tequila é um destilado de agave. Entre os destilados da cana-de-açúcar, a cachaça concorre como o rom, que é a principal bebida importada, e os aguardentes locais, que existem, mas tem uma produção informal e uma distribuição muito limitada. Tem um mercado de aguardentes de cana, de bebidas destiladas de cana, que se realiza de maneira informal, não tem como saber quanto é o consumo, quanto é a produção. Então, conclusão, a cachaça é um mercado que tem que desenvolver. Ou seja, os produtores brasileiros, ou algum deles, tem que tomar uma firme decisão de divulgar no México o consumo da cachaça. O mexicano tem que conhecer que a autêntica caipirinha é preparada com cachaça. Não tem sentido essas falsificações, não? Com vodka, com ron, com tequila. Estão dadas as condições para uma expansão das exportações de cachaça ao México. De fato, o acordo comercial já existe. O que falta são empresas brasileiras querendo exportar para o México, ou querendo fazer esse esforço de exportar para o México. Se nós consideramos, lógico, o sea, dificilmente o mexicano vai deixar de beber tequila para beber cachaça, não? Se consideramos apenas o consumo do rum importado pelo México, o mercado potencial para atingir é de $1 bilhão. Supondo que eu, brasileiro, renuncio a concorrer como tequila, renuncio a concorrer como os aguardentes locais, $1 bilhão. Então é muito. Não, o mexicano produz bebidas alcoólicas, sim, mas também consome. A sede alcoólica do mexicano é coisa que, meu Deus, é uma coisa impressionante.
O mexicano não bebe. Ia dizer uma coisa, melhor nem falo, mas aqui no México, nas festas pátrias, por aí pelo 15 de setembro, e Natal, eh, é a época em que tem muito consumo de bebida alcoólica. Então você tem nas rodovias, nas ruas, tem gente vendendo muito aguardente, muitos vinhos, conhaques, tequilas, tudo produzido de maneira informal. E falo de informal, mas talvez deveria ser ilegal, não? Então é uma sede enorme e o mercado é enorme. Então é isso. Espero que seja entendível o que eu falei. Se tiver alguma dúvida ou precisar alguma coisa, a gente está à disposição. Deixo meus dados para qualquer coisa. Eu sou Alejandro Olvera, meu correio eletrônico é alejandro.olvera.m@gmail.com. Deixo meu WhatsApp para qualquer coisa. Muito obrigado.